Essa semana entrou em contato comigo uma mãe atípica querendo saber sobre uma situação que aconteceu com o filho dela na escola. Ela queria saber a quem ela deveria recorrer, se era a professora regente da sala, se era a professora do AE, se era o profissional de apoio. Ela queria saber o que a legislação diz sobre isso, o que é o papel de cada um. E eu tenho certeza que você, como professor do AE, como professor regular, ou como pai, como mãe, ou até como profissional de apoio, já teve dúvidas sobre qual é o seu papel dentro da escola, sobre qual é a sua responsabilidade real e o que a lei diz sobre isso. O decreto 12.686 de 2025 trouxe alguns esclarecimentos e deixou algumas lacunas, mas eu vou conversar com você hoje sobre qual é o verdadeiro papel do profissional de apoio, do professor do AE e do professor regente. Olá, eu sou a tia Bia e vamos lá para mais um acorde. O primeiro ator e protagonista dessa cena inclusiva é o professor da sala regente, é o professor titular. O aluno da inclusão, o aluno com necessidades especiais, ele é da turma, então ele é seu aluno também. Portanto, quando você começa o ano ali, você recebe um plano anual e um plano bimestral e o plano diário. O plano diário você escreve ali a aula conforme o modelo ali do plano bimestral, os conteúdos que já são selecionados para você dar do currículo, né? Mas não tem um currículo específico para os alunos da inclusão, porque cada um é único, cada um tem uma necessidade única, então ele precisa de um plano individualizado. O novo decreto, ele traz esse plano, que é o PEI, Plano de Ensino Individualizado, como responsabilidade direta do professor da sala regente. Mas tudo isso, mãe, pai, é responsabilidade do professor da sala regular, tá ok? Vamos para a próxima. E o professor do AE? O professor do AE não faz nada, gente. Como assim? Eu pensei que quem ia dar a aula, quem ia dar o material, quem ia dar a atividade adaptada, quem ia atender era sempre o professor do AE. O que é professor do AE, né? Professor do AE é o professor do atendimento educacional especializado. Existe muita polêmica sobre essa função. Alguns não sabem o que essa pessoa faz na escola. Alguns professores de AE não sabem o que devem fazer e ficam só seguindo burocracias e fazendo do papelada. Mas existem muitas coisas que o professor do AE deve fazer. Em primeiro lugar, o estudo de caso. Hoje, no novo decreto, o estudo de caso, ele é soberano. O que significa isso? Significa que não depende mais de um laudo. Para eu fazer um estudo de caso de um aluno, eu não preciso mais que esse aluno ele tenha alguma deficiência comprovada, um laudo. Apenas basta que ele apresente alguma dificuldade de aprendizagem, de interação. Então, na priorização, eu vou escolher qual é aquele aluno, né, junto com a gestão, que necessita de um estudo de caso. Todos aqueles que têm laudo vão necessitar de um estudo de caso e mais alguns alunos que tenham dificuldade. Aí você me diz, professora do AE, mas meu Deus do céu, já tem 80 alunos com deficiência na minha escola, mais esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem, como é que eu vou conseguir dar conta de todo mundo, atender todo mundo? Não tem tempo suficiente na agenda. É aí que entra uma observação. Quem disse que você precisa atender todos os alunos, minha filha? Meu filho, professor do AE, você não é obrigado a atender todos os alunos. O atendimento educacional especializado, ele só é para introdução de tecnologia assistiva, é para acessibilidade. O que significa isso? Que só é atendido no contraturno, aqueles 50 minutos, o aluno que necessitar de tecnologia assistiva, não todos os alunos que têm deficiência. Lá no seu estudo de caso, você vai escrever se o aluno precisa ou não do atendimento educacional especializado. Esse atendimento é para quê? É para eliminar as barreiras de acesso ao ensino. Então, vamos supor que o aluno é cego. Ele vai precisar de um braille. Então, você vai colocar ele lá na sua aula e nesse período, né, você vai ter um período para introduzir o braille, pelo menos ali o básico, né, as letras do alfabeto. Quando ele já conseguir utilizar esse braille, ele tem alta do AE. Ele não precisa mais do atendimento educacional especializado, porque agora ele pode usar essa tecnologia dentro da sala de aula. Ele é um aluno autista que precisa de comunicação, porque ele é não verbal. Então, ele vai para o AE para você introduzir as fichas de comunicação, para introduzir a prancha, você que constrói e você que ensina ele a utilizar aquela prancha. Quando ele aprende a utilizar aquela prancha, quando ele aprende a utilizar aquela ficha para se comunicar, para ir ao banheiro, para pedir água, para comer, para atividade, você dá alta para ele porque ele vai utilizar isso dentro da sala de aula. E então, nem todos os alunos necessitam do atendimento educacional especializado. E você vai descrever isso lá no estudo de caso. E aí vem um outro documento que você tem que fazer, que é o PAE, o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Esse plano só vai ter direito àqueles que vão estar sendo atendidos no AE, que não são todos. Na verdade, é uma minoria, se a gente olhar para acessibilidade, é uma minoria que precisa desses recursos de acessibilidade, certo? Então, se eu vou atender uma minoria, só para introduzir a tecnologia e depois eles vão ter alta, o que é que eu faço na escola, então? Muita coisa. Você é responsável pela inclusão acontecer, girar lá na escola. Então, você tem que entrar na sala
sala de aula. Você tem que ver como o professor está tratando o aluno da inclusão. Se ele está planejando para aquele aluno. Se tem atividade adaptada. Se a atividade adaptada está contemplando aquele aluno de verdade. Se não está sendo só uma atividade que não está surtindo efeito. Você tem que avaliar o avanço daqueles alunos. Se eles estão aprendendo, se eles não estão aprendendo. Se eles estão avançando, se eles não estão avançando. O porquê disso. Você tem que treinar profissional de apoio, sim. Profissional de apoio também é sua responsabilidade. Eles vão estar com o aluno ali todos os dias. Inclusive, é interessante que você traga esse profissional lá para o atendimento quando você for inserir uma tecnologia, porque é ele que vai fazer isso, o uso diário dessa tecnologia, junto com o aluno. Então, se você vai fazer as fichas do CAA, lá, da comunicação alternativa aumentativa, você vai explicar para o profissional de apoio também o que significa aquilo, como fazer aquilo no dia a dia, para que ele possa auxiliar o aluno ali no dia a dia, certo? Então, você vai ser responsável por treinar equipe também para tratar de comportamentos disruptivos. Inclusive, eu tenho aqui embaixo, no link, eu tenho um link sobre o protocolo de segurança, protocolo de manejo de crise comportamental. É um protocolo simples, claro e rápido que você pode utilizar na sua escola. Você pode pegar ele e criar um treinamento para a equipe, para a merendeira, para o porteiro, para o professor, para a gestão, de como lidar com essas crises dos seus alunos. Então, você tem muita coisa para fazer, além de ficar na sala atendendo o quê, né? Fazendo reforço escolar, fazendo terapia, tudo isso não é no seu papel. Então, mãezinha, seu filho precisa de uma tecnologia assistiva, precisa de uma comunicação alternativa, precisa de uma pauta ampliada, precisa aprender um pouco de Libras, precisa aprender um pouco de Braille, precisa de recursos, com o professor do AE, tá bom? Agora, o último ator dessa cena é o profissional de apoio. O que é que o profissional de apoio faz na escola, o que ele deve fazer, o que é função dele e o que não é, tá bom? Profissional de apoio, de acordo com o novo decreto, ele é responsável por higiene, locomoção, alimentação e auxílio em todas as atividades pedagógicas escolares. Ou seja, o profissional de apoio, ele vai estar do lado do seu filho todos os dias e ele tem que sim auxiliar o seu filho na sala de aula. Mas qual é a diferença entre auxiliar e fazer pelo aluno, fazer por o aluno? Vou dar um exemplo real prático para você entender. Vamos lá, o profissional de apoio chega na escola, chega lá com seu filho, conversa com ele, tá ali do lado interagindo. E aí chega o professor regente e diz assim, olha, eu fiz aqui essa atividade adaptada para ele, entrega para o profissional de apoio. O profissional de apoio olha, tenta fazer com o aluno, não consegue e vai lá e faz pelo aluno. Isso não pode acontecer jamais. O que é que o profissional de apoio pode então fazer? Primeiro, ele deve analisar, sim, se essa atividade está de acordo com o nível do aluno, porque ele acompanha o aluno. Ele está lá do lado do aluno. Se ele vê que o aluno está tendo resistência a fazer aquela atividade, não consegue, não contempla o nível, o menino não sabe ainda fazer aquilo, ele pode e deve conversar com o professor regente e dizer, olha, essa atividade ele não consegue fazer ainda. Ele não aprendeu, né, o pré-requisito para essa atividade, ele não consegue fazer. Teria como você me dar uma outra atividade? Né, para que ele possa fazer algo aqui, ou então ele pode pedir um jogo, algo que traga para o concreto, para ele trabalhar com essa criança a atividade que o professor passou. Ele pode flexibilizar essa atividade. Por exemplo, é uma atividade, o aluno chegou, não quer escrever, tem dificuldade em escrever, tá chateado, vai entrar em crise se escrever, e ele pode flexibilizar isso falando assim, vou fazer a pergunta oral. Então ele pode ler a pergunta para o aluno e perguntar a resposta numa conversa. O aluno respondeu, ele pode colocar lá, respondeu de forma oral. Então, ele pode também dividir aquela atividade que é longa em pedaços. Então, ele pega a primeira pergunta e ele diz assim, olha, vamos fazer essa primeira pergunta aqui, vamos responder só essa primeira, depois a gente joga um pouquinho o jogo que você quiser, depois a gente volta e responde a segunda. Ele pode identificar os gatilhos que dão crise no aluno. Por exemplo, ele vai perceber primeiro que o aluno tem dificuldade ali com o som. O aluno vai falar, ou vai gritar, ou vai espernear ali por aquele barulho. Então, ele pode e deve falar com o aluno. Você quer sair um pouquinho pra gente dar uma volta e depois voltar? Então, esse tipo de contato direto, esse tipo de amizade, de suporte, é o profissional de apoio. Ele está ali do lado da criança, então ele vai prever as necessidades dela e ele vai poder ajudá-la. Certo? No caso de necessidades também de alimentação, higiene e locomoção, ele precisa do apoio do professor do AE para dizer até onde ele deve ir, né? O professor do AE, ele vai dizer, olha, esse aluno já come sozinho, não precisa que você dê comida na boca dele, né? Vamos testar, vamos deixar ele comer sozinho. O profissional de apoio, ele deve receber diretamente recomendações do professor do AE, que é o professor especialista. E ele deve manter uma boa conversa com o professor da sala regente. Agora, ele não é responsável pela educação do seu filho. Portanto, se o professor disser assim, olha, quem tem que fazer isso é o profissional de apoio. Quem tem que escrever essa atividade é o profissional de apoio. Ou então, essa atividade veio errada e você vai reclamar com o professor regente e ele diz assim, não, mas quem escreveu essa atividade aí foi o profissional de apoio. Não é responsabilidade dele. Então, o professor não pode entregar essa responsabilidade na mão do profissional de apoio, tá certo?
Então vamos lá, gente. Eu sei que é muita coisa, é muita informação. Eu poderia ter dividido esse vídeo em 2 blocos, 3 blocos. Com essa informação aqui eu poderia fazer 20 vídeos pequenos, mas eu quis fazer num vídeo maior. Esse é o formato que eu gosto, por isso que eu coloco aqui no YouTube. Então eu gostaria que você... se tivesse dúvidas sobre esse vídeo, que você mandasse pra mim lá no meu Instagram, Beatriz Candeia, que vai aparecer aqui embaixo, que você me seguisse, que você compartilhasse, ajudasse a compartilhar o canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, porque a inclusão é feita no dia a dia, na prática, é muito complexo. O cenário que a gente vive hoje no Brasil é assustador, então nós precisamos nos apoiar, precisamos de conhecimento, porque o conhecimento é o que liberta a gente, tá certo? Então, eu queria deixar um beijo, um abraço para todo mundo que tá me ouvindo e assistindo e pedir que vocês me sigam aí em todas as plataformas. E um beijo. Ah, e ouçam as minhas músicas, tá bom? Todas vão ser lançadas aqui no canal no YouTube. Eu acho que a próxima vai ser sobre mãe atípica e as dificuldades que toda mãe atípica enfrenta, tá? Tchau!